do pré-UERJ de Maricá, do pré-vestibular social da Prefeitura de Maricá, que é o Roberto Ponciano, professor de literatura. A gente vai ter uma aula na quarta-feira sobre Saramago, o livro Caim, que foi escolhido para a UERJ, um livro bastante complexo, embora pequeno. Saramago também é um escritor bastante complexo, ele tem características pós-modernas, desconstrução da linguagem, né, o fim do romance, a confusão entre os focos narrativos, né, toda aquela experimentalismo da pós-modernidade, ao mesmo tempo tem características modernas bem marcantes. É um comunista, marxista, ateu, que trabalha com mitologia, que também não é, de maneira nenhuma, o fim de uma grande narrativa. A mitologia, os mitologemas, são estruturas narrativas completas e com significado. Então, é um livro bastante denso, embora seja pequeno, acho que a discussão vai ser bem legal. Estejam todos e todas na quarta-feira para a gente dar uma conversada sobre Caim. Um abraço, até quarta. É isso, pessoal. Tá todo mundo convidado para a nossa aula de amanhã de literatura. Professor William, quer falar mais alguma coisa? Eu posso começar? Professor William? Vai com Deus, amiga. Foi só para quem faz literatura aí, digita no chat que eu vou contar. Aproveitem a Tami. Aproveitem enquanto tem. Isso aí. Então, muito boa noite para todo mundo. Feliz demais por estar aqui, galera. Primeiro, eu quero parabenizar todos e todas que estão no horário, todos e todas que comparecem a todas as aulas. E como o professor William acabou de falar, o comprometimento é tudo, galera. E eu estou muito feliz por vocês que estão aqui. E pedimos, né, que vocês convidem a todos os amigos de vocês para assistir o ao vivo, porque o ao vivo que é interessante. Não que o gravado seja ruim, mas é que o ao vivo você participa da aula, você participa do meu chat, você discute coisas importantes, você tira a sua dúvida, e a gente está aqui para isso. Então, não leva a sua dúvida para casa. A gente se prepara para dar uma aula completa ao vivo. Então, eu quero convidar todos vocês para estar presente na minha aula de hoje e nas próximas aulas. O Roberto Ponciano, gente, ele é o cara, tá? E olha que eu também sou da literatura, minha formação é em literatura, e assim, eu conheço esse colega e ele tem um currículo muito vasto, tem muita informação bacana demais para passar para vocês. Ele é muito, muito rico de informações, porque como o professor William mesmo pontuou, gente, ele trabalha outras áreas que vão se interrelacionar. Então, a gente está falando de um livro, né, que aqui é o Conto da Aia, mas quem faz específica de português, que vai ter lá Caim de José Saramago, tem que estar presente nessa aula do professor Roberto Ponciano amanhã. Por quê? Porque você vai pegar todos os bizus de interpretação de texto, de contexto histórico, de filosofia, de sociologia, e tudo que se atrela a essa literatura. Isso é muito importante para a gente, porque nós vamos falar de redação, e redação também é conteúdo, né, sociocultural. E quanto mais informação você sabe discutir, trazer para dentro do seu texto, aqui na redação, melhor para você. Eu falo por mim. Eu, enquanto corretora, professora que faz a correção de redação, fico felicíssima, meu sorriso, ó, veio aqui na orelha, quando eu vejo que um aluno meu trouxe um repertório sociocultural relacionado à literatura, relacionado à história, relacionado à filosofia, porque isso demonstra conhecimento de mundo, né? Esses exemplos de fora, para a UERJ, que trabalha conceito de verossimilhança externa, é riquíssimo. Então, já pega esse bizu, comparece a aula de amanhã e comparece também as aulas ao vivo, enquanto tem, porque a gente não pode garantir que vai ter. Então, eu espero que não cancele. Eu preciso do que vocês compareçam aqui às aulas. Tá bom? Bom, vamos falar da minha aula, então, de hoje, que a minha proposta é a seguinte, tá? Aula 5 de redação, Conto da Aia. Eu quero começar essa aulinha aqui, gente. Vou fechar minha câmera rapidinho, porque eu vou deixar maior a minha tela, tá? Se vocês precisarem falar comigo, eu não vou ver o chat agora, mas vocês levantam a mãozinha que eu vou conseguir visualizar, tá bom? Então, vamos lá.
Primeira coisa que eu preciso falar com muita urgência hoje, e não é à toa, tá? É sobre os erros frequentes na primeira correção do pré-UERJ de Maricá. Antes, eu quero tirar uma dúvida, né, de vocês, tá bom? É o seguinte, eu estava falando com a Thais Maria hoje mais cedo, vou voltar aqui rapidinho. Eu estava falando com a Thais Maria hoje mais cedo, e nos e-mails que eu retornei para vocês, né, eu escrevi isso, tá? Eu segui o mesmo modelo que o professor André, que já era professor, né, de redação no ano passado, trabalhou. Então, o professor André, ele fazia a correção valendo de 0 a 10 pontos. Então, aqui no pré-UERJ de Maricá, a nossa nota vai de 0 a 10. É só vocês fazerem o quê? Né, a jogada do tópico que seria correção da UERJ de 0 a 20. Existe uma proporção. Né? Então, se o cara ele tira de 0 a 10, ele tira um 8, 8,5, 9, ele é o mediano para cima. Se ele tira 9,5 a 10, ele está excelente. Então, assim, eu tive muitos bons resultados. Eu fiquei muito feliz, né, com o retorno das gerações. Depois, inclusive, que Thais Maria fez um trabalho excelente de divulgação, né, sobre a importância de entregar a redação no prazo certo. Nós também temos um vídeo, eu fiz um vídeo com a Thais Maria de tutorial, tá no YouTube. Eu vi alguém perguntando no YouTube sobre a redação, se essa aula está ao vivo. Tem o tutorial, ele está gravado no YouTube do pré-UERJ de Maricá. Então, se você tem alguma dúvida, você vai lá, assiste esse tutorial, perde ali uns 5 minutinhos da sua vida, gente. Não vai ser algo muito extraordinário, mas é importante, tá bom? Todas as notas, meus amores, foram divulgadas pelo e-mail. Eu queria pontuar para vocês o seguinte, eu gostaria muito de detalhar mais informações para vocês, mas como eu não consigo fazer isso redação por redação, eu quero que você que não recebeu um detalhe muito grande, preste atenção agora, tá? Para de falar aí no chat um pouquinho. Preste atenção no que eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, eu vou falar sobre essa correção. Vamos lá. Primeiro ponto. A gente fez uma correção de 0 a 10, tá? E aí, num segundo momento, que eu não consegui detalhar muitas redações, eu falei assim, eu vou deixar para a aula ao vivo. Quem está participando ao vivo vai tirar todas as dúvidas agora, porque eu vou explicar para vocês, tá? Então, é o seguinte, gente, não se cobrem tanto. Primeiro ponto. Por quê? Porque o primeiro tema. Para o primeiro tema, o meu balanço enquanto professora foi excelente, tá? Porque todo mundo que no primeiro tema tirou acima de 7, para mim já está muito bom. Por que está muito bom? Porque é o primeiro tema. Então, se no primeiro tema vocês conseguiram tirar acima de 7, 7,5 em diante, é bom. Então, não fiquem assim, nossa, mas eu tirei 7,5. Isso é uma nota ruim? É ruim porque nós vamos ter um trabalho até o final do ano, onde nós vamos fazer o quê? Corrigir passo a passo, a gente vai pontuar um erro aqui, outro erro ali. Então, nesse primeiro momento, tirar acima de 7 está muito bom, galera, tá? É só o primeiro tema. Então, a gente faz um balanço geral, tá? É o primeiro ponto. No início, eu consegui, para quem entregou, né, naquela primeira leva, né, de comentário, eu consegui fazer comentários. Eu consegui. Mas aí veio, né, começou a apertar o horário e eu não consegui fazer tantos comentários como eu gostaria de fazer. Então, o que eu fiz? Eu coloquei lá, título. Eu fiz uma nota, tá? Uma nota geral. Título, valia 1 ponto. Parágrafo introdutório, 3 pontos. Parágrafo de desenvolvimento, 3 pontos. Parágrafo de conclusão, 3 pontos. Então, 3 mais 3 mais 3, 9. Com 1 do título, 10. Essa foi a minha pontuação. Para que você tivesse um feedback de saber o seguinte, olha, se no título valia 1, eu tirei meio, alguma coisa estava errada. Então, eu vou falar agora. Se no parágrafo de introdução valia 3, eu tirei 2, 2,5, eu vou explicar agora. Como que foi a minha correção, tá? Eu vou falar da minha correção. O André, quando for corrigir, ele vai ter a correção avaliando da forma dele. Mas eu vou avaliar a minha, tá?
que eu percebi quando eu fui lendo as redações? Eu fui percebendo que existiam erros muito comuns. E aí eu pensei, poxa, eu não vou ficar detalhando um por um, porque eu não vou conseguir fechar dentro do período que eu teria que fechar. Eu vou juntar todas as redações e vou anotar. Eu anotei num caderninho aquilo que eu achei pertinente falar na aula de hoje. Então, vamos começar pelos erros comuns que eu vi em 99,9% das redações. Eu fiz um top 10. E aí, cada um, gente, presta atenção, cada um que está aqui vai olhar os meus comentários, vai ouvir o que eu tenho para falar e vai se autoavaliar. Porque aqui nós todos somos jovens, adolescentes, adultos, e nós conseguimos saber o que escrevemos e fazer uma avaliação. Tudo bem? Então, eu quero que você faça a sua avaliação mediante o que eu vou trazer para você. Então, o primeiro grande erro em que grande parte da população, né, que entregou aqui a nossa redação fez foi não colocar título. Por quê? Porque lá no Enem, o título não é obrigatório. Então, juntando já o item 1 com o item 5, nós tivemos, assim, uma porcentagem imensa de alunos que ou esqueceram o título ou usaram a estrutura Enem. Gente, está errado? Não, meus amores, é o primeiro tema apenas. Vocês estão começando a engatinhar agora. Então, vocês estão recebendo esse feedback agora, é a primeira vez que vocês estão entregando. Então, eu quero que você, que não colocou título e que repetiu a estrutura do Enem, avalie a tua redação agora. Poxa, Tami, eu não sabia que o título era obrigatório. Então, gente, na UERJ é. E a UERJ avalia o título como pontuação. Então, se você não tem o hábito de colocar título, você vai perder ponto. Então, quem não colocou título, eu botei 0, porque não tinha título para avaliar. Quem colocou título, mas recebeu meio ponto, tá? Eu fiz um padrão de avaliação, tá? Então, eu dei 0 para quem não botou título, ou eu botei meio para quem botou um título ruim, ou eu botei 1 para quem colocou o título bom, tá? Então, esse foi o meu padrão de avaliação. Se você tiver dúvida, depois volta, assiste a aula e tira a sua dúvida. Então, foi assim. Bom, não colocou título, 0. Colocou um título mais ou menos, ou eu coloquei ok, e aí você ganha uma nota completa, né? Porque tem a numeração lá. Ou eu só coloquei meio ponto ou 1 ponto. Quem recebeu meio ponto de título, preste atenção por que recebeu meio ponto de título, tá? Deixa eu adiantar aqui e mostrar para vocês. Por que você que recebeu meio ponto de título recebeu esse meio ponto, tá? Porque aqui eu trouxe o mesmo slide da aula passada. Olha aqui. Quem recebeu meio ponto, na segunda leva de correção, eu botei só o valor, né? Não fiz comentário, botei só o valor. E aí recebeu meio ponto. Por que você não recebeu o ponto inteiro? Porque ou você pegou o título e começou com um artigo, por exemplo, as mazelas humanas. Então, se você colocou artigo, uma, tá errado. Por quê? Porque a UERJ não quer que você comece com artigo. Então, o título da UERJ tem que ser como, gente? Tem que ser entre 2 e 3 palavras, 2 e 3 palavras, e que indiquem a ideia central do teu texto. Então, às vezes, a pessoa colocou um título que é uma linha inteira. Tá errado. Eu não zerei porque colocou título, mas o correto é que você faça um título entre 2 e 3 palavras, ok? Expressões. É uma coisa rápida. É um mini spoiler que você vai dar para o seu corretor. Então, não pode ser uma coisa grande, tá bom? Colocou frase imensa, ó. Mariana, você colocou, recebeu uma pontuação, mas está errado. O que a gente tem que fazer agora? Avaliar. Lembra, gente, que nós estamos aqui para aprender. E eu considero errar bom, porque quem erra aprende. Se você errou e está ouvindo aqui a minha correção, isso é uma chance enorme de você não errar nunca mais.
né? Porque tem alguém para te falar, olha, tá errado. Por isso que essa aula de hoje é uma aula muito importante, tá? Porque o feedback da redação é extremamente importante, tá? Eu vou trazer, Caterine, uma aula só com ideias de títulos para vocês, tá bom? Títulos assim, coringas, tá? Mas o título, ele tem que ser centralizado no meio ali da tua folha. Não pode ter artigo. Ele não tem que ser cópia do tema da pergunta. E eu tive, assim, várias redações, gente. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Foram várias e várias e várias redações em que a pessoa pegou o tema, a pergunta-tema, e ela escreveu de novo. Não façam isso. O título na UERJ, ele vale ponto. Então, você tem que ser criativo. E eu sempre disse, né, e falei na aula passada, que o título a gente deixa para o final. Ele é a cereja do bolo. Faça toda a sua redação. E no final, quando você pensar no argumento que você usou, aí você pensa num título que tem a ver com o que você escreveu. Porque se você colocar o título e depois você vai vindo várias ideias na sua cabeça, e aí você escreve as ideias que vieram na sua cabeça, e você botou o título antes, e o título não tem nada a ver com o que você escreveu, vai ficar incoerente. Então, deixa a cereja do bolo, que é o título, quando você acabar de escrever o teu parágrafo de desenvolvimento, ok? Então, anota essa dica. O título é a cereja do meu bolo. Eu não uso ele agora, eu deixo ele depois que eu escrevo o meu parágrafo de desenvolvimento, ok? Depois que você pensou em tudo, que você argumentou, aí você vai pensar em 2 a 3 palavras que tenham a ver com o que você argumentou. Porque se você joga o título e você desenvolve uma coisa que não tem nada a ver com o título, isso também vai ser motivo para ser desconsiderado, né? Vai ser retirado do ponto. Então, o título ele precisa, como está no item 7 aí do slide, indicar juízo de valor. Tanto eu quanto o professor André falamos muito nas nossas aulas, aquela aula primeira que nós demos em conjunto. E eu também já assisti a aula do André, ele fala a mesma língua que eu nesse sentido, que é o quê? Que a UERJ ela é um tipo de redação que tem juízo de valor, é reflexivo. Então, esquece aquele padrão Enem de dar uma solução. Eu não quero solução para o problema. Eu não quero. Na UERJ, ela quer que você reflita criticamente. Ela quer que você seja Carlos Drummond de Andrade, na segunda geração modernista, que na sua fase social era crítico, refletia sobre os valores da humanidade, sobre as mazelas sociais. Olha o que acabou de vir na minha cabeça. Inclusive, se você quiser citar Carlos Drummond de Andrade na sua segunda geração modernista, enquanto ele falava, escrevia sobre não se encaixar no mundo, lembra aquele poema dele, o poema de 7 faces, né? Ser gaucho na vida? É o cara que está à esquerda, é o cara que está ali sendo incompreendido. Então, o título ele precisa indicar essa ideia de reflexão. Se você não sabe por onde começar, pensa no Carlos Drummond de Andrade, pensa nas ideias dele, do Fernando Pessoa, do Jorge de Lima. Anota esses nomes que eu estou falando para vocês, a começarem a pensar nesse contexto de reflexão crítica. Porque o título tem que ser uma reflexão. Esquece ordem, por favor, tá bom? Outra coisa que também é pontuada no título, a primeira letra, ou seja, a primeira letrazinha da palavra tem que ser letra maiúscula. E aí tem um problema muito grande em relação a isso, porque a galera está muito acostumada com rede social, sobretudo o Twitter, né? Que agora é o X, Instagram, WhatsApp. Eu tenho amigos, alunos, inclusive, que só escrevem tudo com letra minúscula. Isso é um grave problema, porque eu até falo, né, da minha mãe sempre nesse sentido, que a minha mãe ela tem uma frase assim: costume de casa vai à praça. O que significa isso? Se eu todo dia escrevo errado, letra minúscula, abrevio palavra, não escrevo corretamente, falo gíria o tempo inteiro, vai chegar na hora da minha prova, eu vou cometer o mesmo erro.
Então, aquele costume de casa, rotineiro, ele vai onde eu for. Ele vai à praça, ele vai na prova de redação, ele vai à escola, ele vai em todos os lugares. Parem com isso, tá? Início de frase, sempre letra maiúscula. E outra coisa sobre o título. Não use ponto, tá? Não coloque em ponto final. Então, por favor, o título ele tem que ter um grande cuidado, porque o título na UERJ ele é obrigatório, ele vale ponto, tá? E o corretor faz uma associação direta ao seu texto, porque um dos mecanismos, lembrando que na UERJ a gente não tem aquelas competências, mas nós temos uma espécie de grau de avaliação, e um dos graus de avaliação que eu, inclusive, falei naquele vídeo com Thaís Maria, o vídeo que eu falei agora no início da aula, sobre como entregar a redação, né, um vídeo de tutorial, lá eu falo sobre os graus de avaliação da UERJ. Então, eu quero que você vá lá no YouTube do Pré-UERJ Maricá assistir esse tutorial que eu e Thaís Maria fizemos com muito carinho para vocês. Porque lá eu falo, o grau de competência que a UERJ usa é semelhante à competência do Enem. Só que são coisas diferentes. E um dos graus de competência que a UERJ avalia é coesão e coerência. Se o teu título ele não está coerente em relação ao seu texto, vai tirar ponto. Então, gente, pensa aí no título, por favor. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. Alguém anotou os autores que a professora mencionou? Vamos lá de novo. Drummond, tá? Vou botar aqui, ó. Carlos Drummond de Andrade, na sua segunda fase, a fase social do modernismo. Estou digitando rápido, depois vocês consertam, tá? Jorge de Lima. Quem mais? Eu nem lembro, eu acho que eu falei. Fernando Pessoa. Se eu for lembrando, eu vou falando, tá, gente? Anota aí. Depois assiste essa aula de novo. Pausa, assiste, que ela tá gravada, né? Então assiste. Tamires Mexará perguntou: professor, uma dúvida que eu tenho é sobre durante a escrita da redação, preciso necessariamente trazer algum fato histórico que comprove os meus argumentos, se não usar, tiraria ponto. Vou falar sobre isso, Tami. Segura aí, Xará. Me lembra aqui no chat. Mas vamos na ordem para a gente não se perder, tá? Mas eu vou falar sobre isso quando eu chegar nessa parte. Deixa eu voltar agora. Vamos voltar. Então, do título, acho que já ficou bem claro, né? Eu quero falar agora sobre outros decorrentes nessa primeira correção, tá bom? Vamos lá. Ana Luísa, sinto muito. Querida, você precisa ler correndo o livro, tá? Eu vou ter aulas aqui, se a gente tiver, como é que fala? Público, né? Porque o professor William está falando. Se tiver baixa de aluno, a aula vai acabar. Vai ficar de 15 em 15, então tem que ter presença, tá? Mas vamos lá. Tá, Silas, obrigada. Então, eu vou falar sobre isso, tá bom? No tema 1, tá? No tema 1, vocês não tinham um livro, e eu fiz um slide, quem assistiu aquela aula, dando todos os argumentos que tinham no livro. Então, não precisava você ter lido, era só ler o slide e criar sua argumentação em cima do livro. Então, no seminarista, que foi o tema 1, eu deixei no slide pronto para vocês só fazerem o copia e cola, porque eu não queria que vocês lessem o seminarista. Era um tema teste, tá? Agora, para quem não está lendo o conto da Aya, gente, vocês vão ver em inúmeros lugares vários resumos, resenhas sobre o livro. Mas nada vai suprir a real necessidade que você tem de ler o livro. Então, assista resenhas, leia tópicos, mas leia o livro. Porque a gente nunca sabe em que parte do livro a UERJ vai cobrar o tema, a pergunta, né? A pergunta-tema, desculpa. Então, você precisa estar preparado para qualquer argumentação possível dentro do livro. Então, amiga, começa agora. Corre. Não é difícil a leitura. É uma leitura super, assim, fácil. Uma linguagem atual. Só é muito descritiva. Então, às vezes, é até um pouco chato, né? Porque tem tanta descrição que fica um pouco chato. Mas aí você pula. Se estiver descrevendo muita coisa, vai pulando.
Eu faço assim, quando tá me enchendo o saco lá, um monte de descrição, eu fico, demais. Próximo tópico. Então, você tem que treinar essa sua leitura, né, para ganhar tempo, uma leitura de o que é importante. Se a Margaret Atwood está lá descrevendo o quarto da Aya, que a janela era assim, que ela olhava pela janela azul, que passava um mosquito, não sei das quantas. Pula isso, vai para frente, né? Porque acontece isso, é uma descrição gigante nesse livro, né? Mas também é interessante, há partes de descrição que você não tem que pular. Então, isso, como é que eu vou saber? Como é que eu vou dosar isso, professor? Lendo. Eu não posso te dizer em que parte você faz isso, mas eu posso te dar uma dica, ó. Tem momentos da narrativa que ela fica descrevendo muito ali o ambiente. Essa parte é pulando. Lê o que está acontecendo na narrativa, isso é importante, tá bom? Mas precisa ler o livro, tá? É importante demais ler o livro. Porque aqui eu tenho 2 horas de aula. Eu não consigo pegar um livro de não sei quantas páginas e resumir em 2 horas de aula. Porque nessas 2 horas de aula eu tenho que falar para vocês os tópicos importantes, né? Aquilo que eu acho que é necessário e vai cair e que eu vou trazer para vocês, né, da melhor forma possível, mastigadinho, para só você chegar lá e e redigir. Vocês sabem que eu sou a professora dos modelos, né? Comigo, o André que não me ouça falando isso, é porque o André ele não gosta muito. Eu respeito total a posição dele, que eu acho também muito maneira a forma como ele ensina. Mas eu sou do modelo, então eu venho aqui, ó, trago meus modelinhos e vocês assistem a aula do André para fazer o quê? Pegar os bizu que ele dá para vocês das polêmicas, porque o André é excelente de bizu. O André, ele trouxe ele na nossa aula em conjunto, acho que foi um filme que, inclusive, eu botei na minha listinha que eu quero assistir, que é o Medusa, né? Então, o André, ele tem, assim, um vasto conhecimento de repertório, de polêmicas, muito bacana, que você pode pegar dele, na aula dele, e colocar, né? E isso é importante. Então, olha o equilíbrio. O André te traz ideias bacanas e eu te ensino a botar a mão na massa, fazendo meus modelos, tá? Então, a gente tem 2 professores aí que vão equilibrar e te dar a nota máxima. Cabe você assistir as aulas para pegar os bizus que a gente está dando, tá bom? Cada um na sua proporção, no seu jeito, na sua particularidade, mas nós 2 juntos estamos trazendo o melhor para vocês. Então, pega a visão, gente. Vamos voltar aqui para os erros recorrentes, tá? Então, vamos lá. Já falei do título, que foi um erro, assim, geral. Por favor, gente, anota como fazer um bom título. Tá no meu slide seguinte. Então, se você não sabe, passa para o papel. E toda vez que você for pensar no título, lembra dessa aula de hoje, que é essencial para você não errar mais o título. Por favor, ninguém vai mais errar título agora. Vamos para o segundo erro. Não apresentar a obra solicitada, tá? A gente sabe que existe um modelinho que a UERJ espera que você faça, né? Então, assim, se você tem 2 opções, vou voltar aqui para o slide que eu explico isso, tá? É esse slide aqui, ó. Quer ver? Ó, esse slide aqui. Vamos lá. Nesse slide que eu trouxe na outra semana, para quem assistiu o meu primeiro modelo de introdução, eu disse o seguinte: como começar a introdução, fazer o seu texto na UERJ? Primeiro passo, você tem que começar apresentando a polêmica. A gente sabe que na UERJ é sempre o quê? Uma pergunta que é uma polêmica sobre o livro que a UERJ escolheu. No tema 1, que foi o tema de teste que nós fizemos, eu trouxe para vocês o tema do ano de 2019, que foi a obra O Seminarista, do Rubem Fonseca, né? Qual era a opção que você tinha para começar o seu texto? 2. Ou você começaria explicando, na obra O Seminarista, do autor Rubem Nananã, a obra diz tal coisa assim, assim, assim. Ponto final. Primeira opção. Ou, segunda opção para começar, você tem a opção de sempre começar com o livro, até porque o livro é o repertório coringa da UERJ. Se lá no Enem você tem a opção de fazer repertório coringa com Constituição Federal, garante direito disso, daquilo, outro,
Aqui na redação da UERJ, qual é o repertório coringa? O próprio livro. Então, na dúvida, não veio nada na minha cabeça, eu não consigo pensar em nada. Usa o livro como repertório. Então, começa o seu texto sempre, sempre apresentando a polêmica. Qual é a polêmica? A polêmica é... Como é que era do texto, do tema? É justificável cometer um crime vingando outro crime? Não era uma coisa assim? Então, você tem que começar apresentando essa polêmica. Na obra, o seminarista do autor fulano de tal, a obra diz isso, isso, isso. Ponto. Em seguida, você vai responder a pergunta do tema. Qual era a pergunta? É justificável cometer um crime para vingar outro crime? Aí você começa uma outra frase. A obra apresenta a polêmica de que cometer um crime é justificável. Porém, não se justifica tal afirmação por causa disso, disso, disso. Ponto final. Então, teve gente que disse que era ok, justificável, e teve gente que disse que não era ok. E tanto faz ser justificável ou não ser justificável, porque é a sua opinião sobre a pergunta do tema. Só que qual é a grande sacada na segunda parte aí que você tem que fazer no parágrafo de introdução? Você tem que responder essa pergunta. Então, usa a própria pergunta que está lá no tema e afirma: tal polêmica, assim, assim, assado, é justificável, não é justificável. Ponto final. Então, o erro que eu vi foi muito, 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 muito negligenciado nessa primeira correção. Foi não responder a pergunta tema. Muita gente fugiu disso e fez o quê? Modelo Enem. Usou aquele mesmo modelinho do Enem. Apresenta a obra, problematiza e apresenta a tese. Vamos lá. Não precisa colocar na redação da UERJ a sua tese. O que é a sua tese? O seu argumento. Então, se o meu argumento será a perpetuação do mal, como muita gente colocou, né? Pensando lá na Hannah Arendt, nos outros... Você podia usar esse argumento, mas você não precisa pegar ele e colocar ele no parágrafo de introdução. Não precisa. Aliás, eu não quero que você faça isso. Por quê? Porque lá no parágrafo de introdução você tem que fazer duas coisas, meus amores. Simples demais. Você tem que apresentar a obra, e aí você tem a opção de apresentar a obra usando o próprio livro, ou, se você também quiser usar um outro repertório, uma outra obra, não tem problema, desde que você responda a pergunta feita no tema. E aí, nós temos o erro de número 4, que está aí no slide. Muita gente, ao começar o parágrafo de introdução, ao invés de responder a pergunta do tema, respondeu a pergunta do tema com outra pergunta. Não façam isso, por favor. A gente, é claro que tem a opção de fazer pergunta retórica? Tem. Mas eu, Tami, acho um erro, uma probabilidade de ter erro muito grande. Porque a UERJ, ela quer que você responda a sua opinião. Né? A grande sacada, a maior nota que a UERJ vai te dar é a sua reflexão e resposta da polêmica que ela te fez. Então, se você chega no parágrafo de introdução, ao invés de responder a pergunta, que é obrigatoriedade, não é, eu posso não responder? Não, você tem que responder. É obrigatório, tá? Então, ao invés de você responder a pergunta que foi feita no tema, você vai lá e dá outra pergunta, dá ruim, filho. Dá ruim. Então, por favor, evitem, principalmente quem não tem o hábito de argumentar, quem está começando a fazer redação agora. É o primeiro tema só, gente. Então, pega esses bizus que eu estou dando, anota isso. Enquanto eu estou falando aqui, anota. Não devo fazer pergunta no tema, na introdução. O tema da UERJ já é uma pergunta e ele precisa ser respondido. Então,
parem de fazer perguntas. Isso é o erro 4. E nós tivemos inúmeras redações, eu nem contei, porque foram muitas que fizeram perguntas, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat que vocês estão falando. Professora, posso usar teses jurídicas para justificar ou não crimes? Claro, meu amor. Se você tem aí na sua cabeça, né, a base de uma lei e você consegue lembrar uma tese, uma afirmação jurídica dentro né, da nossa lei brasileira e que faz sentido, você pode se apoiar, inclusive, nessa justificativa e concordar com essa tese jurídica. Muito que bem, tá bom? Camille perguntou, prof, pode usar a obra como repertório em mais de um parágrafo? Sim, Camille. Aliás, se você quiser usar o livro Conto da Aia na redação inteira, você pode, entendeu? Porque por que a UERJ ela te dá um livro? Ela diferencia do Enem justamente por isso. Porque lá na prova do Enem, o que você tem que fazer? Você tem que ter 3 repertórios e 2 argumentos. 3 repertórios, 2 argumentos. Repertórios, 2 argumentos. Não é assim? No Enem, você tem que ter 3 repertórios, 3 citações. Uma para o parágrafo de introdução, uma para o parágrafo de desenvolvimento 1 e outra para o parágrafo de desenvolvimento 2, sem repetir. Não é assim? Isso é Enem. O UERJ não. O UERJ, se você quiser fazer todo o seu texto usando apenas o Conto da Aia para responder, suave. É isso. Ela te deu um livro para você usar como repertório. Agora, o que você não deve fazer? Você não deve repetir os argumentos. Então, você usa um argumento do livro na página tal, no capítulo tal, depois usa outro argumento. Quem está fazendo a leitura real do livro, né, sabe que o livro apresenta várias polêmicas e está aqui no meu slide, eu vou falar sobre isso ainda hoje. Tá? Então, você pode retirar... Conforme você está lendo o livro, eu sugiro o quê, gente? Ó, marca texto, canetinha colorida, post-it, vá lá e pega o seu livro e mete bronca, vai marcando. Pô, nessa página aqui, nesse capítulo aqui, ela está falando sobre a polêmica da religião, dos rituais. Nesse capítulo aqui, ela está falando sobre o comportamento das mulheres, como elas eram tidas em sociedade. E aí vai virar teu argumento. Então, quem está lendo o livro, ó, canetinha colorida e começa a usar o livro como próprio repertório. Você tem essa opção. Você não precisa, igual na redação do Enem, ficar decorando citação, porque você vai decorar a citação do livro. Tá bom? Vamos lá, próximo item aqui que eu tenho que falar. Item 6. Gente... Eu sei que teve gente, inclusive eu até mandei um e-mail, não lembro para quem foi, mas eu falei assim, agradeço, né, pela sua intenção de digitar para facilitar minha correção, até porque titia usa óculos, né, e titia aqui é cega, mas eu digo, afirmo e reafirmo, não digita. Isso também foi falado no tutorial com Thaís Maria e comigo, porque eu quero, amores, que vocês estejam preparados para escrever o texto com a tua letra, com o teu tamanho de letra, com o espaçamento da linha da UERJ. Thaís Maria fez o download direto da página da UERJ e colocou em todos os grupos. Valorizem o trabalho da Thaís Maria. Né? Ela pegou esse PDF, ela baixou, colocou para todo mundo. O que você tem que fazer? Você tem que chegar em casa, imprime um e tira várias xerox. E só escreve ali. Então, por favor, não escreve em folha de caderno, não digita, tá? Porque eu quero que você seja treinado para o dia da nossa redação oficial. E nada melhor do que você estar habituado àquela folha, saber qual é o tamanho da letra que você vai usar, saber como você vai escrever, aonde você pode rabiscar. Por favor, façam isso, tá? Uma outra coisa que inclui essa parte que não está aí no slide é o seguinte, que eu lembrei agora, tá? Durante a minha correção, eu percebi que teve muita gente que, inclusive eu parabenizo quem fez isso, tá? Que tentou fazer aquela minha dica da minha primeira aula de fazer 3 parágrafos de desenvolvimento para tentar se diferenciar ao máximo do modelo de estrutura Enem. Parabéns a vocês que tentaram fazer isso.
tá? Gostei muito, porque eu vi várias pessoas tentando fazer o meu modelo de 3 parágrafos de desenvolvimento, e isso é muito legal. Agora, em contrapartida, tiveram pessoas que sequer escreveram a estrutura dissertativa argumentativa. Então, eu era para ter zerado. Eu não zerei, coloquei uma nota mais baixa. Por quê? Porque a pessoa escreveu introdução, 3 linhas e 3 linhas de conclusão. Ou seja, ela fez um parágrafo de desenvolvimento. E que nem era um parágrafo completo, porque você tem que ter de 25 a 30 linhas. Então, nesses casos, galera, a UERJ pode até zerar, se for o caso de uma quantidade mínima de linhas. A gente tem que ter, no mínimo, 2 parágrafos de desenvolvimento. E outra coisa que eu queria pedir. Gente, você pode fazer 2 parágrafos ou 3 e tá tudo bem, tá? A nota não vai ser alterada, desde que você faça de 2 a 3 parágrafos de desenvolvimento. Porque você tem que respeitar a estrutura textual dissertativa argumentativa. E a outra questão é que muita gente não colocava aquele dedinho, sabe? Que a gente dá para demarcar a introdução de um parágrafo. Façam isso, porque eu entendi, mas não estava claro em algumas redações onde começava o parágrafo. Por quê? Porque teve gente que não fez a marcação daquele dedinho para poder começar um novo parágrafo e ficar mais fácil do professor corretor identificar o que era um novo parágrafo e o que não era novo parágrafo. Então, por isso que eu estou falando para vocês, treinem na folha oficial que Thaís Maria disponibilizou em todos os grupos. Se você fizer isso, você tem grandes chances de ir bem, ok? Vamos lá agora, 7º. Argumentar sem usar exemplos ou repertórios, fazendo texto parecer artigo de opinião. Presta atenção agora para tudo que você está fazendo, tá? E ouve o que a Super Prof. Tami tem para falar para você. Presta atenção, tá? Foca em mim. Muitas pessoas pegaram aquela minha ideia lá da primeira aula, na qual eu falei que era para se fazer reflexão crítica, e confundiu, já vou deixar vocês falarem, só um minutinho, e confundiu uma reflexão crítica com artigo de opinião. O que diferencia o tipo textual artigo de opinião do tipo textual dissertativo argumentativo? Tá? Vamos aprender isso aqui, aula de interpretação de texto. 8º ano, tá? Vamos lá. Artigo de opinião tem só a sua opinião, baseada em nada, baseado na tua ideia. Tá? Então, você pode fazer um artigo de opinião só dando palpite sobre aquilo que você está avaliando. Texto dissertativo argumentativo. Você dá a sua opinião, mas você traz um exemplo. A UERJ, aí é a pergunta que Tamires, minha xará, fez no início da aula, tá? No parágrafo de desenvolvimento, eu tenho 2 opções também, tá? Eu tenho a opção de usar uma citação, que é um repertório, dentro do livro ou fora do livro, ou eu posso trazer um exemplo do livro, um exemplo do cotidiano. Então, a UERJ é muito flexível em relação a isso. Só que ela exige alguma coisa para você se basear e dar a sua opinião. Então, a gente, nesse sentido, não, eu vou pular aqui o slide para mostrar. Nesse sentido, eu não tenho para onde fugir. Olha esse slide aí. Nesse sentido, eu não tenho para onde fugir. Eu tenho que fazer muito parecido com o Enem. Tá? Nesse sentido, eu tenho algo parecido com o Enem. Muito mais simples de fazer, porque o Enem é cheio de trelelê, mas eu preciso fazer. Então, eu vou falar muito hoje sobre o desenvolvimento, é o que eu mais quero pontuar hoje na aula, é sobre o desenvolvimento.
né? Porque eu já falei de introdução na aula passada, mas hoje eu quero fazer desenvolvimento com vocês de uma forma mais demarcada. Mas vamos lá, vou explicar, tá? No meu parágrafo de desenvolvimento, eu necessariamente preciso começá-lo fazendo um mini resuminho daquilo que eu vou escolher como argumento. Então, por exemplo, eu tenho meu argumento sobre as mazelas humanas, os problemas humanos, a falta de humanidade é o meu argumento. Então, como que eu tenho que começar o parágrafo de desenvolvimento? Eu não preciso fazer igual lá no Enem, que eu tenho que usar um conectivo. Lembra que no Enem a gente usa primeiramente, segundamente, em primeiro plano, em segundo plano, outro sim. O Enem tem isso, não tem? Você tem que começar o parágrafo dessa forma. A UERJ não. A UERJ quer que você comece a tua redação usando uma marca de autoria e resumindo a tua ideia central. Então, voltando, se a minha ideia central é a falta de humanidade, eu posso começar o parágrafo da seguinte maneira. Nós entendemos que a sociedade contemporânea, assim como na antiguidade, ainda tem muitas mazelas a serem resolvidas. Ainda possui falta de humanidade. Ponto final. Tá? Então, a primeira frase, você se coloca, porque você tem que ter marca de autoria, eu vou falar sobre isso. E você faz o quê, gente? Você já coloca o teu argumento. Em seguida que você colocar o teu argumento, sei lá, falta de humanidade, você tem que fazer uma segunda coisa, que é o que está no slide aí? Aprofundamento da argumentação, tá? Não, Ingrid, eu vou falar de novo sobre o conectivo por sinonímia, mas guarda essa informação aí, tá? Aprofundamento da argumentação. Aí, você pode usar o tema como referência, você pode usar uma das polêmicas do tema e do livro, e é por isso que a gente está estudando o livro e as polêmicas que estão no livro, porque o livro é o teu repertório coringa. Então, se você conhece todas as polêmicas que são retratadas no livro, você tem citação a rodo para usar. E é no meio do parágrafo de desenvolvimento que você vai dar um exemplo. Que você vai dar um exemplo do livro, que você vai dar o exemplo de uma citação de fora, e fica a teu critério. Mas você precisa fazer o aprofundamento da argumentação. O que é isso? Se eu estou falando que o meu argumento é falta de humanidade, eu tenho que aprofundar isso. Onde no livro eu tenho a falta de humanidade? Me fala aí alguém que já leu o livro. Quero a participação aí no chat, para a gente entender essa parte. Enquanto isso, eu vou tomar um café. Inventei agora, tá? Eu quero que me respondam. Me dá um trecho do livro ou uma parte do livro que você tenha lido e que existe falta de humanidade. Só um exemplo, vai. A da cerimônia. O que fala aí na cerimônia? Me fala. As mulheres têm que repetir o ato que foi lá em Bila, que elas têm que servir as mulheres para terem filhos, meio que como se fosse um estrupo. Exatamente. Parte dos muros, excelente. Então, olha aqui. Morte das pessoas gays, ótimo. Olha aqui, gente. Quantas partes do livro que eu perguntei, joguei para vocês aqui, que a gente tem falta de humanidade. Várias. Então, nessa parte que está no slide aí, roxinho, número 4, tá vendo? É o meio do parágrafo. Imagina um parágrafo. Primeiro eu coloco o argumento, falta de humanidade. Depois, na parte tal, do capítulo tal, acontece tal coisa, e que é uma falta de humanidade. Eu aprofundei. Eu só não disse que era falta de humanidade e joguei. Eu dei um exemplo do próprio livro. Então, é isso que a gente precisa fazer.
Eu fiz uma pergunta e olha quantas pessoas aqui responderam onde tem falta de humanidade. Então, falta de humanidade é o quê? Anota aí. Argumento coringão. Argumento coringão. Você pode usar falta de humanidade como argumento e trazer inúmeros exemplos sobre isso. Já dei um exemplo para vocês. E aí eu fecho meu parágrafo como? Com uma frase de efeito. Sei lá, vamos pensar aí. Aí a gente tem a marca de autoria. Item 5, fechamento do parágrafo, frase de efeito. Como que eu tenho que fechar esse parágrafo depois que eu dei um exemplo do livro ou fora do livro que tenha falta de humanidade? Eu vou fechar assim. É notório, é possível compreendermos que a falta de humanidade precisa ser destruída em nossa contemporaneidade. Ponto final. Pronto. A frase de efeito é uma afirmação reflexiva sobre o que você acabou de falar. Isso também é coringa. Você pode criar uma frase de efeito e usar ela para sempre. Então, entendem o que tem que ter no parágrafo de desenvolvimento? Isso diferencia muito do texto de opinião. E o que eu vi nas correções foram muitas pessoas fazendo artigo de opinião ao invés de fazer um texto dissertativo argumentativo. Tudo bem? Vamos voltar aqui para os erros também. Vamos lá. Erro de número 8. Olha, eu quero que vocês assistam depois essa aula, pausa, volta e anota tudo que eu estou falando, porque presta atenção no que eu estou falando aqui agora. Como a aula vai ficar gravada, você depois retoma ela, assiste de novo, aproveita, deixa sua curtida, seu like, diz se gostou da minha aula, bonitinho, para ajudar a Super Prof. Tami, e pausa, anota, porque tudo que eu estou falando é muito importante, tá? Eu considero essa aula a aula mais importante até agora, porque é uma aula de feedback da redação do tema 1. Então, a gente conseguiu agora, né? Lembra que na primeira aula eu falei assim, entreguem a redação, porque a partir da entrega da redação eu consigo ver os erros? Olha quantos erros eu já consegui ver e falar para vocês. Então, a importância de entregar a redação para a gente, corretor, conseguir identificar o erro, e a importância de você ver o seu erro sinalizado e mudar. Então, é muito importante tudo isso, tá? Item 8, vamos lá. Fechar o texto sem retomar a pergunta-tema, tá? E reafirmar o seu posicionamento frente ao tema proposto. Gente, hoje eu não vou falar de conclusão. Vai ser na próxima aula minha. Mas erro que eu percebi muita gente não fez aquilo que eu tinha falado numa aula anterior, que era o quê? Retomar a polêmica e reafirmar a sua opinião sobre o tema. A UERJ, ela não quer solução. A UERJ não quer solução. A UERJ quer que você reafirme a tua ideia, a tua reflexão. Fala, Billy, pode dizer o que é a tua pergunta aí. É sobre a conclusão também. Tenho duas dúvidas, mas eu perguntar a outra dúvida depois. Tá. É a conclusão, né? Aí você falou que tem que reafirmar. Aí ficaria exemplo, o tema agora foi, né, a crença religiosa deve ser utilizada como mecanismo de controle, né? Uhum. Aí eu boto lá, portanto, vírgula. Aí eu boto, somos incapazes de impor uma religião, aí reafirmando o que eu falei lá em cima, né? Sim, se você falou isso na tua redação, sim. E aí isso eu não precisaria repetir, que a crença religiosa deve ser utilizada como mecanismo. Não, olha só, vamos lá. Como eu falei para vocês, eu não vou explicar o parágrafo de conclusão hoje, porque essa aula, o foco dela maior vai ser o desenvolvimento, porque é o que muita gente tem dúvida. Mas eu vou falar rapidamente, Billy, porque é a sua dúvida, e eu vi que alguém já colocou no chat que também é uma dúvida de vocês, para a gente não misturar as estações. Mas vamos lá. O que precisa ter no parágrafo de conclusão? Primeiro, você precisa começar com um conectivo de conclusão, de fechamento.
Nesse sentido, a UERJ é igualzinho o Enem. Portanto, logo, por fim, você tem que mostrar para o teu corretor que o início daquele parágrafo é uma conclusão, tá? Então, use um conectivo para concluir. Portanto, precisamos, sempre se coloca, primeira pessoa do plural, que é o próximo item que eu vou falar. Portanto, precisamos entender tal situação. Qual é a tal situação? A pergunta do tema. Se a polêmica no tema 1 foi é justificável ou não é justificável cometer um crime em outro crime, como é que você deveria fazer a tua conclusão? Portanto, se você disse que não era justificável, portanto, não é justificável cometer um crime para vingar outro crime, porque isso e isso. O que você vai colocar no isso e isso? Os seus 2 argumentos. O que você botou como argumento? Que não vai resolver o problema? Então, você vai botar por isso, porque não vai resolver o problema fora da lei. Né? Então, você tem que concluir, primeiro, fazendo uma retomada da pergunta do tema que foi feita para você, e, em seguida, reafirmar o seu posicionamento usando o teu argumento. Se você fez 2 argumentos, coloca os 2 argumentos. Se você fez 3 argumentos, coloca os teus 3 argumentos. Perfeito, Silas. Portanto, tua opinião, pois teus argumentos. Gente, anota o que o Silas colocou aí, pelo amor de Jesus. Silas, você entendeu exatamente o que eu acabei de falar. É muito simples fazer a conclusão, tá? E aí, depois que você faz isso, você vai fechar novamente com uma frase de efeito. Uma frase que você pode fazer o quê? Retomar o título. Aí é porque você está fazendo errado. Aí é que é a grande chave, a grande pegada. Lá, quando você termina o seu texto, você pode citar o título. É por isso que eu falo, deixa o título para depois. Coloca o título no final, para fazer sentido, para ter o grau de competência 3 da UERJ, coesão e coerência. A UERJ quer isso de você, tá? Então, é claro, minha gente, às vezes a galera que tirou, sei lá, 2,5, pode ter errado uma questão de gramática, ou pode não ter feito uma dessas coisas que eu falei, mas, basicamente, a estrutura da UERJ, ela tem 8 partes. Vamos lá. 2 partes no parágrafo de introdução, que é o quê? Apresentar a polêmica e responder a pergunta. 2 partes. Parágrafo de desenvolvimento. 3 coisas. Eu faço um resuminho, um tópico frasal, apresento um exemplo ou citação, fecho com frase de efeito. 3 coisas. E no parágrafo de conclusão, mais 3 coisas. Eu coloco o meu conectivo de conclusão, eu retomo a pergunta tema, eu reafirmo o meu posicionamento com os meus argumentos selecionados e eu fecho com uma frase de efeito. Porque aí, professora, a resposta com a pergunta tema seria, né, tipo, somos incapazes de fazer tal coisa. Esse seria, já o tema imposto, né? Isso. Porque, professora, às vezes eu fico muito com dúvida na hora da introdução, quando a gente vai fazer, tipo, tem que ter a contextualização, aí tem que responder, tipo, botar fora do campo ficcional, tal coisa, somos incapazes. Aí, tipo, como ficou, tô negando. Aí às vezes fica muito curto, mas é só negar, é só falar, tipo, mostrar sua opinião, né? É a sua opinião, Billy, não tem o que fazer. As 2 coisas que você tem que fazer obrigatoriamente no parágrafo de introdução é 1, apresentar a polêmica, 2, dar a sua opinião. Pronto. Agora, tentem treinar na folha para o número de linhas. Se você acha que... Eu acho que entre 4 e 5 linhas está ótimo. Não precisa fazer uma introdução gigante, né? 4, 5 linhas está ótimo. Porque você tem que fazer 2 coisas. Apresentar a polêmica e responder a pergunta. Simples assim. Pronto. Tá? Então, é isso que vocês precisam olhar. Vamos agora para o outro erro nas correções, né? Não citar, o item 9 aí, não citar a obra escolhida em momento algum do texto.
Graças a Deus, isso não foi assim a maioria, tá? A gente teve poucos casos. Mas eu preciso, nesses poucos casos, não deixar passar batido, né? Eu preciso explicar. Então, vamos lá. Eu percebi que muitas pessoas não citaram em momento nenhum do texto a obra selecionada. Vocês poderiam citar, né, o seminarista, que era o tema, né, obrigatório, mas vocês poderiam falar do conto da Aya. Teve gente que fez. Eu considerei tranquilo. Mas teve gente que não colocou em nenhum momento nem o seminarista, nem o conto da Aya. Falou de outra coisa, só respondeu a pergunta de forma livre. Nesse caso, está errado, né? Eu dei o ponto para algumas pessoas que fizeram isso para não zerar a redação. Mas se fosse uma redação valendo, né, valendo ponto a Vera, vocês perderiam ponto, tá? Por quê? Porque você tem que citar a obra colocada na pergunta da UERJ. É por isso que a UERJ te dá o livro, né? Então, assim, eu dei opção para vocês naquela aula de citar o seminarista e coloquei no meu slide vários argumentos prontos da obra, porque eu não queria que vocês lessem a obra, tá? E vocês podiam usar o conto da Aya também. Então, assim, nesse caso, na nossa redação aqui, eu queria que vocês citassem o livro de alguma forma. Tem gente que fala, tem professor que fala, que não é obrigatório citar. Mas eu discordo disso num sentido muito amplo, tá? A UERJ, ela te dá um livro. Então, o que a UERJ espera de você, né, é que você precisa citar em algum momento para responder a polêmica, porque a polêmica é do livro. Então, cita nem que seja um exemplo, né? Não fuja disso. Porque se não fosse para não cobrar o livro, não botasse, né? O livro, entendeu? O que é claro, e eu estou falando como corretora, tá? Eu, como corretora, se fosse eu a corrigir oficialmente a redação da UERJ, é óbvio que eu iria valorizar muito mais a redação em que eu tivesse certeza que o aluno leu o livro, que foi uma obrigação, do que ele simplesmente, sabe, não citar em momento nenhum. Aí parece que é uma coisa muito vazia, né? Eles não vão te zerar se você fizer isso, tá? Se você não citar o livro em momento nenhum. Mas, em algum momento, eu gostaria, se eu estou ensinando a vocês, né? E a minha opinião enquanto professora, enquanto corretora, existe um livro e que é muito favorável para alcançar a nota máxima, que é a nota 20 na UERJ, você citar a obra. Então, cita o livro, ele está ali para isso, né? Você pode não citar ele o tempo inteiro, porque isso sim não é obrigatório, tá? Citar o livro o tempo inteiro não é obrigatório. Mas, em algum momento do texto, você fazer uma referência para se basear e dar a sua opinião é o que eu quero. Então, gente, eu estou aqui muito junto com vocês em busca do A, em busca da aprovação. E eu quero que vocês ganhem nota máxima. Então, eu estou dando bizu de professora. Eu estou dando bizu de professora. O professor fica muito feliz quando o aluno ou aluna usa repertório literário. Por isso que no início da minha aula eu falei da aula do Ponciano amanhã. Ponciano é um cara cheio de cultura. Ele ganhou vários prêmios, é doutor, o cara é entendido. Então, quando eu falei, gente, assiste a aula do Ponciano para vocês pegarem referências que ele tem para oferecer para vocês. Referências de filosofia, de sociologia. E eu vou falar, tá, gente? Tem gente que paga caro para ter essa aula que eu estou dando hoje para vocês. Eu mesma tenho um e-book que eu vou lançar de redação com modelos prontos, o UERJ, para vocês treinarem. E no final da aula eu vou falar melhor sobre esse modelo. Quem quiser depois comprar, né, já sabe, o meu estilo de aula é esse aqui. Mas eu tenho alunos que garantidos, né, de aprovação depois que seguiu essa minha ideia aqui. E essa aula que eu estou dando para vocês é um presentão. É um presentão de informações. Porque a gente está acostumado a corrigir redação e sabe o que é nota máxima, o que não é, o que é visto pelo corretor, o que não é. Né? Eu tenho amigos na UERJ,
né? Trabalhei já com professores e doutores da UERJ, então a gente conhece o vestibular. E se eu estou te dando essa dica, usa pelo menos em algum momento do seu texto uma referência, uma citação, um exemplo da obra para ganhar a nota 20, faça isso. Não negligencie essa informação, tá bom? E agora, o último item desse slide de erros da primeira correção, tá? Não usar a primeira pessoa e não apresentar a marca de autoria. Vamos lá. Muita gente não fez isso. E é um grave erro, tá? Porque eu sei que você tem medo de fazer isso, mas não tenha. Inclusive, Thais Maria provavelmente em algum momento aí vai fazer com vocês, que ano passado ela fez, né? E eles sempre mostram para vocês aulões e entrevistas, né, de professores, corretores da UERJ, dando dicas, explicando como o que se espera da correção da UERJ. A gente sempre joga esses itens lá nos grupos para vocês ficarem ligadinhos, né? Então, assim, o que todo ano vários professores falam muita gente tem medo de usar a primeira pessoa. Se você tem, pega a dica, insegurança de botar eu acredito na primeira pessoa do singular, se colocando, eu acredito, eu entendo, tá tudo bem. Mas use a primeira pessoa do plural. Eu, inclusive, como gosto pessoal, prefiro usar a primeira pessoa do plural. E aí eu vou retomar a ideia que eu falei na aula passada, que está naquele parágrafo de desenvolvimento 1, que eu falei para vocês assim, usar, né, a relação, né, de conectivo por sinonímia ou a coesão lexical. Lembra disso na aula passada? Se você não usou, se você não assistiu essa aula minha passada, assiste lá para você tirar essa dúvida, porque eu não vou poder voltar nela agora. Mas eu falei sobre coesão por sinonímia ou coesão lexical. O que é isso? É para começar um parágrafo, ao invés de você começar igual lá no Enem, em primeira análise, em primeiro lugar, você vai colocar a primeira pessoa do plural. Nós, enquanto cidadãos, nós acreditamos, nós entendemos, nós vivenciamos, nós se coloque. Porque a UERJ está te fazendo uma pergunta reflexiva sobre um problema de ordem social, né? Então, é muito interessante que você faça uma coesão usando já a primeira pessoa e fazendo a coesão por sinonímia, que é o que eu falei na aula passada. O que é coesão por sinonímia ou também chamada de coesão lexical? No final do parágrafo de introdução, você vai jogar uma palavra-chave lá. Essa palavra, ela vai aparecer como argumento, porque você tem que ter o quê? Coesão e coerência. Então, é um elo, né? Então, o que eu disse que é coesão por sinonímia? Por exemplo, se eu falei lá, mazelas humanas, joguei lá, mazelas humanas, e eu preciso começar um parágrafo de desenvolvimento, eu posso começar da seguinte forma. Nós, enquanto cidadãos brasileiros, né, ou cidadãos, entendemos que as mazelas humanas, ou entendemos que o sofrimento humano, para você não repetir mazela humana, você coloca sofrimento. Então, coesão por sinonímia é pegar uma ideia anterior e usar um sinônimo para começar o parágrafo. E aí, muita gente não usou nem a primeira pessoa do singular ou do plural, e em nenhum momento do texto colocou marca de autoria. O que é marca de autoria, tá? Marca de autoria é a tua opinião de forma singular, assim, é mostrar para o teu corretor a tua real opinião sobre aquele problema, sabe? Então, dica, anota aí, dica importante. Use como marca de autoria uma reflexão crítica, tá?
que é reflexão crítica? Joga polêmica, né? Se lá no nosso tema 1 de teste a gente falou de ser justificável ou não usar ser justificado ou não um crime para vingar outro crime, você coloca a tua opinião. Você é a favor? Você é contra? Você joga polêmica. Então, apresenta, bota o pé firme ali, faz de conta que você está discutindo com alguém que está se contrariando você e reafirma a tua opinião. Então, marca de autoria é o quê? É ficar claro que você tem uma crítica. Então, bota aí no seu caderno. Jogar a polêmica com crítica. Critica. E também mostrar que nessa crítica você tem uma opinião formada sobre isso, né? Exatamente, que eu acabei de falar. Escreve aí alguém no chat. Jogar a polêmica com a minha crítica. O que eu acho sobre isso? Eu acho que eu sou contra, sou a favor? Tem que colocar. Diga, Valdo. Olha só, eu sempre fui doutrinado a nunca usar a primeira pessoa do singular. Sempre colocar. É arrogante, é arrogante, é arrogante. Não é arrogante. É o modelo de prova. É diferente. Não só na prova, em tudo que escrevo. Sempre negaram que eu escrevesse em primeira pessoa do singular. Aí sempre uso nós, que é aquele, abre aspas, plural da modéstia, né? Uhum. Valdo, olha só, deixa eu te falar. Isso que você está me falando, eu já ouvi muito. Mas isso é modelo, tá? O modelo de redação Enem, ele exige que você não coloque a tua opinião. Então, se suspeita, se nota, se é evidente falar. Então, ele quer que você coloque sempre na terceira pessoa. Já a UERJ, não. A UERJ, ela quer que você faça exatamente o contrário. Então, na UERJ é obrigatório colocar a primeira pessoa do plural no sentido de trazer a marca de autoria, de trazer a sua real opinião. O tema é uma pergunta. Então, nos últimos anos, a gente tem nesse mesmo modelo de pergunta. Então, eu quero que você responda a tua pergunta. Então, mas o que eu estou falando é exatamente só usar a primeira pessoa do plural. A primeira pessoa do singular era quase que uma crucificação se usasse. Não, a UERJ, inclusive isso, corretores da UERJ falam. Você pode usar a primeira pessoa do singular, sim. Agora, eu, Tamires, me sinto, aí é a minha opinião pessoal, tá? Eu me sinto muito mais à vontade de usar a primeira pessoa do plural, como você está falando. Então, se você, né, se sente mais confortável, continua assim, tá bom? Fala, Camille. Professora, boa noite. Eu tenho uma dúvida em relação às pessoas que eu posso usar. Por exemplo, se eu inicio o parágrafo falando nós, quanto cidadãos, depois, quando eu for retomar na conclusão do meu parágrafo, eu usar reafirmo, portanto, é uma mistura de primeira pessoa do plural e primeira pessoa do singular. Isso pode acontecer? Olha, o ideal é que não aconteça, tá? O ideal é que você sempre comece... Se você começou na primeira pessoa do plural, termine na primeira pessoa do plural. Porque se você, a partir do momento em que você muda, né, as pessoas, vai ficar meio assim esquisito, sabe, para o teu corretor entender o que é a sua opinião, tá? E o que é uma opinião, uma visão geral. Então, assim, eu, Tamires, preferencialmente, acho que você precisa escolher o que você vai se posicionar. Se é a primeira pessoa do singular, se é a primeira pessoa do plural. Para que a sua marca de autoria fique muito clara, muito nítida, muito óbvia. Tá? Não fique uma coisa confusa. Né? Não dê margem para o teu corretor ficar confuso sobre o que é a tua opinião pessoal e o que é a opinião de todo mundo. Até porque marca de autoria conta como nota. Então, se você tem uma opinião sua, né, se coloque de forma singular. Mas se você quer colocar a sua opinião como a opinião de todos, aí faça isso, tá bom? Mais perguntas? Professora, muito obrigada. Nada. É isso, gente, tem que perguntar. Vamos tirar dúvida. Quem mais quer perguntar? Posso seguir? Deixa eu ver o chat, peraí.
Ah, sim, é melhor usar a primeira pessoa em todos os parágrafos? Sim, porque no primeiro parágrafo, no parágrafo de introdução, gente, vocês vão fazer o quê? Vocês vão responder diretamente a pergunta. Nos parágrafos de desenvolvimento, vocês vão colocar o argumento, vão dar o exemplo, e em seguida você vai reafirmar ali a tua tese, né? O teu argumento. Então, em todas as partes, você vai dar a sua opinião. E marca de autoria, né? Por isso que existe uma crítica, e é por isso que em todas as nossas aulas a gente fala sobre crítica, porque a gente precisa reafirmar isso em todos os parágrafos, tá bom? Então, façam isso, galera. Quem quer falar? Fala aí. Ô, prof, eu preciso citar o livro da Aya em todos tipo, eu posso citar só uma vez? E depois fazer uma retomada na conclusão? Eu já respondi isso. Eu não ouvi, eu não tava ocupado, senhor. Eu já respondi. Vamos lá. Você pode usar em um parágrafo, em todos os parágrafos, isso fica a seu critério, tá? Mas o que eu falei anteriormente, se você puder, pelo menos em um parágrafo, citar um momento do livro, né, ou um aspecto geral do livro, é o interessante, tá? Eu acho que vocês precisam não negligenciar que existe um livro e não negligenciar que a gente... não preciso falar do livro. Muita gente diz que isso não é obrigatório. Na minha humilde opinião, tá? Como corretora, como professora, acho que a gente, pelo menos em algum momento, a gente traz um exemplo do livro, que isso vai trazer muitas notas positivas para vocês, porque quando um corretor ele vê que o aluno citou um capítulo, citou uma situação que seja um exemplo que aconteceu no livro, isso vai mostrar para ele que esse aluno tem competência, ele leu o livro. Ele não simplesmente viu um resuminho na internet e está fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então, para mim, né, se eu puder dar essa dica para vocês, no parágrafo, por exemplo, de desenvolvimento, em algum deles, vocês usem um exemplo do livro. Vamos lá, vou seguir aqui, tá? E eu vou falar melhor sobre isso, porque nos meus modelos, né, eu gosto muito de trazer exemplos. Então, eu acho que vai ficar mais claro para vocês entender isso. Quando eu trouxer o exemplo. Fala aí, Tainá. Professora, eu tenho uma dúvida em relação ao conectivo por sinonímia. Quando eu uso ele no segundo parágrafo, eu posso usar ele depois de outro conectivo? Por exemplo, além disso, aí eu uso esse conectivo por sinonímia logo em seguida. Pode sim, não tem problema nenhum, tá? Só que o que eu tenho para falar com vocês sobre conectivos fujam daqueles conectivos que no Enem são tradicionais, sabe? Você não começa o parágrafo de desenvolvimento 1 assim, em primeira análise, sob uma primeira ótica, a gente não começa assim no Enem? Você até pode colocar em primeira análise, mas coloca depois. Por exemplo, nós entendemos em primeira análise que tal coisa é pertinente. Faz uma inversão. Não é que você não possa usar o conectivo, mas é que você, preferencialmente, não mostra para o teu corretor que você está usando ele de cara porque fica muito cara de Enem. E a gente quer fugir da cara de Enem. Então, é preferível que você faça o uso dele quando você for explicar, tá? Maiara disse assim, prof, alguma dica para usar o livro durante toda a redação sem soar repetitivo e sem gastar linha citando capítulo? Claro, Maiara. Inclusive, eu vou fazer isso nos meus modelos, tá? Então, fica de olho aí quando eu lançar. Eu vou trazer um modelo para vocês entenderem, tá? Como que eu faço para citar um exemplo do livro, um exemplo de uma situação, sem que eu perca a linha explicando a situação? Tem que treinar sendo objetiva. Então, eu vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo que nesses slides aqui, esses aqui, ó, eu trouxe as polêmicas, ó. Quais são as polêmicas do livro, as polêmicas centrais do livro relacionadas à ideia de sociedade? Hierarquia social, resistência e liberdade,
alienação e passividade, instrumento de controle social, importância de questões subjetivas como o amor. Isso aqui são argumentos. Argumentos se eu quero falar sobre sociedade. Então, por exemplo, primeiro argumento aí, as hierarquias sociais. É um argumento, certo? Você vai no livro e vai procurar um trecho em que tenha alguma fala que diz sobre a importância da hierarquia. Aí eu vou citar para vocês o exemplo lá do iniciozinho da obra, que a Margaret Atwood coloca a função de cada pessoa dentro do livro. Por exemplo, ela fala quais eram as funções das tias. Quais eram as funções das tias? Eram ensinar, meio que fazer parte da casa, né? E a função das aias era, né, servir, né, sexualmente, sendo uma objetificação do homem. E os guardiões, qual era a função? Quais eram as funções dos anjos? Então, eu posso escolher previamente, e é por isso que a gente está estudando a redação, eu posso colocar uma setinha, hierarquias sociais, setinha. E aí eu coloco, no trecho tal, ou boto, no capítulo tal, Atwood apresenta as hierarquias sociais, colocando as tias como as orientadoras das áreas. Ponto final. Pronto, 2 linhas. Entendeu, Mayara? Então, você não gasta mais de 2 linhas se você previamente já estudou, já separou no seu livro aonde eu tenho no livro que fala sobre as hierarquias. Isso acontece em vários outros casos. Vamos lá agora para o slide de novo. Olha aqui, outra polêmica central. Se a polêmica for centralizada na ideia da mulher, tá? Vamos botar aí, fertilidade. Tracinho, coloca lá. Pá, setinha. Fertilidade, setinha. No capítulo tal, Atwood destaca a importância das aias para a produção e a fertilidade humana. Ponto final. Mayara, 2 linhas. Então, você não perde tempo e nem linha para você citar um argumento desse que está aí na obra, né? Precisa sempre citar os capítulos? É ótimo que você faça isso. Se você não lembrar o número do capítulo, né, você pode colocar em um determinado momento da narrativa, da obra, Atwood destaca a fertilidade como fonte de sobrevivência para as mulheres. Ponto final. Então, existem formas de vocês serem diretos ou indiretos para expor o argumento. Você pode colocar também assim, teu argumento, fertilidade, setinha. Em determinado momento da obra, se você não lembrar o capítulo, Atwood destaca uma situação em que a aia fulana de tal faz tal coisa e perpetua dessa forma a ideia de que as mulheres são submissas aos homens, ao comandante. Ponto final. Então, você pode citar sempre que você quiser uma parte do livro, lembrando ou não lembrando o número do capítulo. Agora, tá vendo o slide? Cada item do slide é um argumento. A fertilidade na mulher, o papel social da mulher, as questões maternas, a desigualdade do gênero, a naturalização da opressão. O que você tem que fazer? Você precisa entender que estudar redação é isso. Estudar redação é tirar um dia, pegar o meu slide, colocar uma setinha do lado, destacar no seu livro onde que cada capítulo, em que cada parte do texto eu tenho tal problemática. É isso que você tem que fazer. Então, não ache que isso é perder tempo. Isso é ganhar tempo. Isso é prever o que vai acontecer no dia da prova. Por quê? Você não vai acertar o tema. E eu nem quero que você acerte.
Essa não é a função principal. Agora, eu preciso preparar você para poder fazer o quê? Identificar cada argumento, cada citação, tá bom? Você pode fazer isso ou você pode comprar meu e-book, no meu e-book, tudo isso que eu tô falando, tá? Vai, Alana, diga aí. Alana? Professora, eu posso botar assim, nessa obra, o regime é utilizado para uma interpretação rígida para estabelecer uma hierarquia dura, onde mulheres são reduzidas como instrumentos de reprodução? Sim, aí isso tá falando no livro, não tá? Você pode, Tá, para eu melhorar o usei- teu argumento, colocar assim, no trecho tal do livro, ou em determinada situação, Atwood sempre retomando a autora, a obra, para deixar claro para o teu corretor que o que você está falando não é fonte e vozes da minha cabeça. Tá no livro. Então, eu escrevi isso no terceiro parágrafo, e só que em cima eu cito que eu estou pegando essa minha fonte, digamos assim, do livro. Então, E aí eu perfeito. vou terminando de explicar o meu argumento. Perfeito, Alana. Então, se você fez isso, você fez certinho. Agora, qual é a estrutura ideal? Iniciou o parágrafo de desenvolvimento, vai colocar o quê? Vai colocar o tópico frasal. Nós acreditamos, não sei o quê, o argumento. Depois, aí você cita o exemplo, tá bom? Então, façam isso. Gente, o meu e-book, eu tô terminando ele, tá? Eu vou provavelmente publicar ele na semana que vem, tá? Porque essa semana foi uma correria danada. Mas quando eu lançar, eu vou jogar nas minhas redes sociais, no @literahistória, eu vou falar na aula aqui. Então, tem que ficar atento aonde? Ao meu Instagram, tá? Esse livro tá muito show, gente. Tem modelo, tem referência do livro. Ó, meu Instagram, para quem não sabe, é esse aí, ó. @literahistória. Já pega e me segue lá, tá? Eu fiz exatamente isso que eu estou falando para vocês fazerem. Eu coloquei o meu argumento e aonde está no livro. Então, tem vários exemplos, tá? Que vocês podem só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Copiar, encaixar dentro do parágrafo de desenvolvimento, tá? E é claro, isso a gente está fazendo suposições mediante a possíveis perguntas. E é onde eu quero entrar agora, tá? Então, fica de olho. Vamos lá. Tem outras polêmicas. Tem polêmica relacionada à religião. Então, quais são os argumentos na polêmica de religião? Extremismo religioso, influência, laicidade do Estado, fanatismo. São argumentos que a gente pode ter ali. Agora, atentem-se para esse slide aqui. Desculpa te interromper de novo, mas eu posso falar como o preconceito religioso faz com que as mulheres fiquem submissas para ter fertilidade, sim? Sim. Reparem, gente, isso não são coisas separadas, tá? Eu separei em fotos aí no slide para que vocês consigam ver as polêmicas centrais de forma separada, tá? Mas essas polêmicas em forma separada, tipo mulher, sociedade e religião, são todas relacionadas. Certo, Alana? Então, assim... Certo. Tem algum problema eu usar esses dois juntos no Não, texto? nenhum problema. Inclusive, Porque isso é perfeito. Eu estava fazendo a redação para entregar na semana que vem, aí eu botei um ponto, né, que eu queria falar, que seria a submissão de grupos específicos com as mulheres. Perfeito, Alana. Se você fizer assim, vai estar lindo a tua redação. Porque o que a gente tem que entender? São polêmicas centrais que estão separadas em tópicos, em assuntos, certo? Mas o tempo inteiro, por exemplo, a fertilidade da mulher está associada à religião, que está associada à ideia de que a padronização de que a sociedade é majoritariamente patriarcalista. Então, você está falando centralmente da mulher, mas isso está relacionado à religião, porque tem um passado histórico que traz essa ideia, e você também está relacionando à sociedade, porque a mulher na sociedade ela é tida em Atwood como inferior ao homem. Então, não são coisas separadas, não são coisas distintas, são coisas que conversam,
tá? Então, você pode fazer essa mistura de argumentos sem problema nenhum. Aliás, se você fizer isso, vai ser muito bacana, porque vai mostrar para o teu corretor que você entende que essas polêmicas, elas estão separadas por blocos, mas que elas se unem. Tudo bem? Então, perfeito. Tudo bem, porque na introdução eu falei de como a crença religiosa é um sistema social por diversos debates, enfim. Aí lá no desenvolvimento, né? No desenvolvimento não, desculpa, na conclusão, eu falei que a religião é um espaço de escolha e liberdade, e não de controle. Que... Pausa aí. Vamos lá. Eu esqueci de falar isso, mas bem lembrado. No parágrafo de conclusão, não se usa repertório. Eu até esqueci de colocar isso no slide. Eu peguei muitas histórias, né, muitas redações onde as pessoas estavam fazendo o quê? Citando novo repertório na conclusão. Não façam isso. Você, na conclusão, vai retomar a pergunta tema e falar sobre o seu título e fechar. Não coloca exemplo na conclusão, por favor. Tá bom? Conclusão, você não põe exemplo nem citação. É para fechar. Por isso que a conclusão é o menor parágrafo, ele é pequenininho. Porque você só tem que fazer isso. Botar com o conectivo de conclusão, reafirmar a pergunta, a tua resposta, aliás, usar o teu argumento e fechar com uma reflexão crítica. Não cita nada, tá bom? Senão você vai ser despontuada. Na verdade, na conclusão, eu meio que retomei, né? Estava finalizando o que eu queria dizer da introdução. Mas eu não citei nada, tipo, diferente do que eu escrevi ao longo do texto. Tá, então faça isso. Mas peguem essa visão, porque também eu tive muitas redações que as pessoas colocaram novas citações no parágrafo de conclusão e a gente não pode fazer isso, tá bom? Vamos lá. Eu vou acelerar um cadinho aqui agora, gente, para poder a gente não perder mais tempo. Olha só, peguem essa visão aqui. Eu fiz, acho que foram 5 perguntas, 5 possíveis perguntas, né, que a UERJ poderia fazer. A gente sabe que não vamos acertar o tema. E nem é isso que eu quero. Eu não estou preocupada em acertar o tema. Se acertar, amém. Se não acertar, amém também. Porque o que eu quero que você esteja preparado para possíveis perguntas de polêmicas, tá? Então, eu separei 5 perguntas que eu, Tami, acho pertinente falar. E tá vendo que a número 2 está em rosa? E a número 5 está em rosa? Porque eu usei uma delas para possíveis modelos, tá? Então, vamos lá. Eu vou direto para 2, que eu acho interessante, ó. Em O Conto da Aia, a submissão das mulheres em Gileade pode ser vista como uma crítica à sociedade contemporânea? Se faça essa pergunta. A gente vivenciou momentos aí nas eleições, né, onde a extrema-direita tem ganhado um avanço significativo na sociedade da nossa contemporaneidade. O que é contemporaneidade? Atual. Tá? Então, eu vejo como O Conto da Aia trazer uma temática de submissão às mulheres, né? E hoje isso pode ser uma crítica a essa sociedade. Inclusive, para mim, a UERJ escolheu esse livro justamente para criticar o momento de um avanço muito grande da extrema-direita, na qual as mulheres elas devem ter um papel social de submissão. Então, é uma pergunta que pode acontecer na redação da UERJ e que, se acontecer, eu quero que você esteja ligado, tá? Temos a pergunta 3. Em O Conto da Aia, o controle sobre o corpo feminino é uma forma de poder político? Isso está atrelado ao tema 2. Né? Quando eu controlo os corpos femininos, eu tenho também uma ligação direta ao poder político. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, na China, a gente estava com um controle de natalidade, porque é um país onde o controle de natalidade estava disparado. Existem outros países onde isso também acontece, tanto para mais quanto para menos. Então, tem países que fazem exatamente o contrário, oferecem subsídios, né, às mulheres para que elas tenham filhos, porque a sociedade está o quê? Ficando velha e aí não está nascendo criança. Então, a ideia do corpo feminino dentro da obra de Atwood é uma obra de
de doutrinação e de controle de corpo feminino para a ideia de natalidade ou para a ideia, né, de não ter a natalidade. Então, é ou não é uma pergunta pertinente? Fiquem ligados, tá? Professora, mas na China não era um caso de... Ainda que seja uma sociedade bem estranha, estava mais voltada a controle populacional, não especificamente a mulher ser Mas quem é que subjugada. dá a luz, Valdo? Mas o marido também pagava por isso, não pagava? Era o casal que pagava. Não, eu respeito a sua opinião, mas no meu ponto de vista, existe um controle do corpo feminino. Porque a mulher, ela pode, por exemplo, não querer ter filhos. Mas se a sociedade está dando um subsídio para que ela tenha filhos, porque o controle de natalidade está baixo, e ela precisa de dinheiro, ela vai se render ao Estado. Então, dessa forma, mesmo que indiretamente, isso é um domínio do corpo feminino. É um domínio indireto, não direto. Entende? Então, a gente tem que fazer o quê? Uma associação ao que está sendo falado no livro. Lembrando que o livro ele é ficcional. É uma história inventada, é uma distopia. Mas isso reflete a uma relação, hoje, na contemporaneidade, que pode fazer uma conversa. Então, pode ser que isso seja uma forma nova de domínio do corpo feminino. Né? É igual a gente está assim, em reunião familiar. Eu tenho uma amiga, né, que é muito minha amiga, e muita gente fala para ela, ela é casada há um monte de tempo já. E aí, quando é que você vai ter filho? Ela é mãe de pet. Pô, eu não quero ter filho. E tem uma cobrança social em cima disso. Você tem que ter filho, você está casada, você tem que ter filho. Cara, a mulher pode não querer ter filho. E tá tudo bem. Então, hoje, existe, né, uma forma de poder político que domina o corpo feminino indiretamente, fazendo o quê? Esses questionamentos. Por que não vai ter filho? Aí, se você tem o primeiro, e quando vem o segundo? Aí, se você tem o terceiro, pô, já chega. Então, a mulher ela é sempre colocada, ó, contra a parede. E isso é uma forma de poder do corpo feminino de forma indireta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Né? Eu entendi. Bem dito, ó, o Henrique ainda falou aqui, principalmente quando está chegando 30. Porque aí tem outra. Henrique, ainda tem duas coisas. Que é assim: se você tem 20 e poucos anos, ou menos de 20 anos, e aí você tem um filho antes dos 20, a mulher é julgada porque que teve filho agora. Se ela chega nos 30 e ela não tem filho, tá velha demais. Então, é sempre um controle. Eu acho que a sociedade está julgando todo mundo, não é só as mulheres, não, né? Se o indivíduo é magro, claro, ele é doente. Só que a gente está falando da mulher porque a temática do livro é sobre a mulher. Entendeu? É claro que existe julgamento para tudo. A sociedade está muito chata, né? Em todos os aspectos. Mas aqui eu tenho que falar do corpo feminino porque a temática é o corpo feminino. Tá bom? Deixa eu adiantar aqui. O islamismo é que seria um bom tema, né? Que realmente eu entendo que aí realmente tem algum tipo de... Sim, aí é o que eu falei na aula passada sobre religião. Né? Aí que eu falei na aula passada sobre religião. E aí eu falei de alguns países em que isso acontece, tá? Isso é bacana a gente fazer uma anotação. Gente, olha só, a hora tá passando, eu preciso passar. Falem rapidinho, Ana Clara, fala aí. Professora, a senhora deu exemplo de outras sociedades para além do Brasil. Quando a gente está escrevendo a redação do Enem, por exemplo, eles falam para a gente focar bastante no Brasil. A UERJ seria diferente? A gente pode falar sobre outros lugares além do Brasil? Sim, a UERJ pode. Inclusive deve, porque a própria Atwood, ela cita no livro a relação da religião e que, por exemplo, a Bíblia, né? Não acontece no Brasil essa história. A primeira página do livro, o prefácio do livro, que eu coloquei como texto de apoio do tema 2, é uma passagem bíblica que acontece num país do Oriente Médio. Então, você pode colocar exatamente uma outra citação que não é Brasil, não tem problema algum. E aí, se você tiver que fazer um contraponto, né, parecendo para falar de uma problemática que acontece no Brasil, aí sim você pode pontuar. No Brasil, portanto, acontece tal coisa. Fala aí, Júlia, rapidinho, gente, por causa da hora, são 9h16. Essa aula rendeu, né?
Fala aí, Júlia. Júlia? Júlia, depois você então digita, tá? Vamos lá. Aí a possível pergunta 4. Em um conto da Aya, a resistência das mulheres é eficaz contra o regime de Gileade? Fica a pergunta. E aí está destacada o 5, tá? Em O Conto da Aya, o regime de Gileade pode ser interpretado como uma crítica aos extremos do conservadorismo? Pega esse título aí, tá? Esse tema. Vamos supor que o tema seja esse 5 que está aí na tela de vocês. Presta atenção agora, que eu vou dar exemplo sobre essa pergunta 5, tá? Eu criei modelo para a pergunta 5. Então, vamos usar a pergunta 5. Vamos lá. Vamos entender o modelo ERG? Aqui, gente, olha que esse slide é um presentão para vocês, que vai estar no meu e-book. Eu estou dando um presente, tá? Pega esse slide aí. Top 7 de argumentos da Super Profitame para usar no conto da Aya, tá? Eu tenho 7 argumentos que eu posso usar nos meus parágrafos de desenvolvimento. Isso está no meu e-book destrinchadinho. Mas eu trouxe um top 7 e eu vou mostrar um modelo do meu e-book para vocês ficarem com água na boca e comprar ele, tá? Que é o Mazelas Humanas, tá? Mazelas Humanas e História. Olha o meu modelo, presta atenção. Eu não falei que a introdução precisa ter a apresentação da polêmica com ou sem o livro? E depois responder a pergunta feita no tema? Olha o tema. Em O Conto da Aya, o regime de Gileade pode ser interpretado como uma crítica aos extremos do conservadorismo? Olha a palavra conservadorismo destacada em vermelho. Estão vendo? Agora vamos acompanhar. Olha o meu modelo. Prometi o modelo e trouxe o modelo, tá? O modelo para a pergunta 5. Vamos lá. Margaret Atwood, em sua obra O Conto da Aya, descreve com maestria uma sociedade composta por inúmeras mazelas humanas, né? Por situações que falem dos extremos do conservadorismo. Não é isso aqui que está na pergunta, ó? Crítica aos extremos do conservadorismo? Então, você vai colocar extremos do conservadorismo, onde está escrito, descreva aqui. Então, eu comecei o meu parágrafo de introdução apresentando a polêmica, certo? Já fiz a parte 1. Agora, a parte 2 é responder a pergunta. Essa discussão criada pela autora nos leva à interpretação segundo a qual real função da arte ficcional, porque é uma distopia, é uma arte, e aí você descreve a função do livro, é ressaltar que somos seres finitos e evitar a perpetuação dos extremos do conservadorismo. Não é isso que eu botei aqui no tema 5? Ó, extremos do conservadorismo. Pronto. Então, eu já apresentei a obra e eu respondi a pergunta. É ressaltar que somos seres finitos a evitar aí você pode colocar, e devemos evitar a perpetuação dos extremos do conservadorismo. Ou devemos ressaltar e evitar que haja perpetuação dos extremos que o conservadorismo proporciona. Então, isso aqui é um modelo, gente, totalmente ajustável, tá? Eu quero que vocês façam isso como um modelo onde tem que ter encaixe. E aí você vai colocando de acordo com a tua ideia, tá? Não é que isso aí é uma coisa rígida que não pode ser mudada, né? Eu quero que você entenda o que eu fiz aqui. Eu apresentei a obra e em seguida eu respondi a pergunta falando sobre o que está no tema. A crítica aos extremos, crítica ao conservadorismo. Então, onde está esses escreva aqui, conservadores, você vai encaixar o tema com as suas palavras. Fácil, não é? Agora vamos para o parágrafo de desenvolvimento. O que precisa ter no desenvolvimento? A coesão, né, por sinonímia, para que eu possa fazer o link ali, não precisando usar aquele em primeiro plano, em primeiro lugar, e coloco o meu argumento. Eu não usei o argumento de mazelas humanas?
Então, vamos lá. Ó, desenvolvimento, modelo da Super Profitame. Olha aqui a marca de autoria, junto com o conectivo por sinonímia. Nós somos estimulados, por meio das obras literárias e artísticas, a relembrar de tragédias passadas. Vou retomar o livro, porque o livro é o melhor repertório. Nesse sentido, o Conto da Aia, muito mais do que apenas uma história ficcional, uma distopia, a narrativa representa uma das tantas realidades que já assolaram a humanidade, como, por exemplo, as mazelas humanas. E agora, o que eu tenho que fazer? Já apresentei meu tópico frasal, meu argumento. Agora eu preciso aprofundar o argumento. Então, para aprofundar esse argumento, eu vou usar um exemplo da história. Olha que interessante. Podemos, no plural, ó, podemos, olha a minha marca aí de autoria, podemos citar como exemplo o Memorial do Holocausto, que funciona como uma marca da cruel passagem de Hitler pela história e relembra as inúmeras mortes causadas pela desastrosa ideologia ariana. Infelizmente, olha a minha marca de autoria. Há quem não perceba a força desses memoriais ainda perpetua o pensamento passado. Agora que eu já apresentei, aprofundei o meu argumento de dizer que as tragédias passadas, né, fazem a gente lembrar que a sociedade tem mazela humana, vou fechar o meu parágrafo na terceira parte dele com uma frase de efeito. Olha a minha frase de efeito. Esquecemos, no plural, que assim como no conto da Aia, a nossa vida é finita e incoerente, porque continuamos perpetuando nossas mazelas. Vocês perceberam o que eu fiz aqui? Vocês conseguiram entender a logística? É muito simples. Eu posso diminuir, é claro, esse parágrafo, tá? Porque ele ficou grande, mas está grande porque tem ali uma citação, aprofundamento, não sei o quê. Mas a ideia central é: nós podemos, esquecemos, entendemos, somos estimulados. Tem uma marca de primeira pessoa do plural porque eu me coloco enquanto essa sociedade. Eu apresentei o meu argumento, que é mazela humana. Eu dei um exemplo que não está no livro. É um exemplo de fora. É um exemplo que eu aprendo na aula de história. O Holocausto. Não faz sentido? O que houve no Holocausto? Foi a perpetuação desse mal, dessa mazela humana. No lugar de Holocausto, eu poderia citar outra fonte de literária e artística e de realidade que me proporciona a mesma ideia de mazela humana. No Brasil, houve escravidão até quase ontem. A gente acabou com a escravidão em 1988. É uma vírgula na história. Foi ontem, 1988. Então, houve uma perpetuação desse mal na escravidão. E aí, se eu fizer o link, né, de que numa obra ficcional, numa obra que não é real, numa obra que é distopia, eu tive algo na vida real, que foi o Holocausto foi real, a escravidão foi real. Isso é mazela humana que aconteceu na realidade e que no livro também tem mazela humana. Olha o link. Vocês estão percebendo? Então, o que eu quero que vocês entendam é que no parágrafo de desenvolvimento, você apresenta o seu argumento, você aprofunda o teu argumento com um exemplo do livro ou fora do livro e fecha com uma reflexão sobre o que você falou. Sempre relembrando ali em vermelho, ó, mazelas humanas, porque mazelas humanas é o meu argumento. Então, gente, não é difícil pensar a UERJ. A UERJ, ela quer que você faça encaixar a ideia. Apresenta o argumento, aprofunda o argumento, fecha com uma ideia reflexiva criticando. Acabou. Simples assim, tá? Então, não tem mistério. O desenvolvimento 2, eu quero que você faça isso. Treina em casa. O que você vai fazer nesse desenvolvimento 2? Tá vendo esse meu slide aqui, ó, de top 7 de argumentos?
Escolhe um desses aqui, tá? Feminismo, direito humano, manipulação, religião, e faz aquilo que eu te falei. Por exemplo, eu quero falar da manipulação e religião, que é o meu argumento 4. Bota uma setinha e vai procurar no livro em que parte eu tenho a manipulação das mulheres com base na religião. E aí, o que você vai fazer? É só um exemplo que eu estou citando, tá, gente? Cada um vai escolher o seu. O que você vai fazer? Você vai escolher. Então, faz um rascunho. Religião e feminismo, né? Pá. Vou botar, escolhi. Então, religião é o meu segundo argumento. É o argumento que eu vou usar no desenvolvimento 2. Então, você pode começar como? Acreditamos que a religião ainda é um problema de extremo do conservadorismo na contemporaneidade. Ponto final. Aí eu vou fazer em seguida o quê? Aprofundar a ideia com o repertório. Nesse sentido, se eu estou falando da religião, que eu escolhi um argumento, eu posso citar aquele prefácio, que tem lá uma passagem bíblica. E aí você coloca, na passagem bíblica de Gênesis, capítulo tal, Sara, Raquel é direcionada a tal situação, ponto final. E fecha o parágrafo com uma ideia de reflexão crítica que diga, olha, isso está errado, não pode acontecer. Acabou. Então, o desenvolvimento são 3 coisinhas. Escolhe o argumento, dá um exemplo e critica. Acabou. Não tem mistério, tá? Como a aula já está no final, vou relembrar vocês que tem o meu e-book disponível para quem vai fazer o segundo exame de qualificação da UERJ com o livro Quincas Borba. Está disponível na plataforma da Hotmart. R$ 14,90. Ajuda Super Prof. Tami. Tem 30 questões inéditas com gabarito comentado para você que quer buscar o conceito A, garantir o conceito A, tá? Todas as questões estão dentro do modelo ERG. A plataforma Hotmart disponibiliza o PDF para você e a senha de abertura é o próprio e-mail de cadastro. Tudo bem? Então, está disponível lá, está na biografia do meu Instagram, @literahistoria também. Semana que vem, vou lançar o meu e-book de redação com modelos prontos UERJ. Aqui eu dei só uma palhinha para vocês. Se você quer estudar de forma mais aprofundada, me acompanha no @literahistoria, que eu vou deixar o link lá para você comprar o e-book de redação, tá bom? E é isso, meus amores. Nós rendemos muito essa aula. Eu estou muito feliz que eu consegui passar para vocês tudo o que eu precisava passar nessa aula hoje. Eu vejo como muito positivo fazer um levantamento, né, do que foi feito nas redações. E aí, na próxima correção, quem vai fazer é o André. Ele também vai fazer isso, ele vai sinalizar o que ele acha que pode melhorar. E é bom que vocês assistam a aula de novo, gente. Anota, né? Passa para o papel para não esquecer. Poxa, errei o título, não quero errar de novo. Errei tal coisa, não quero errar de novo. Então faz isso, tá, gente? Eu preparei essa aula com muito carinho. Coloquei aqui uma pitadinha do que vai ter no meu e-book de redação. E vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Então, qualquer dúvida, pode mandar mensagem no @literahistoria, que eu sempre respondo, tá bom? Um super beijo para vocês, da Super Prof. Tami, e até daqui a 15 dias, se vocês permanecerem aqui na aula ao vivo, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, gente.